a nossa vida cristã, ela precisa ser aprofundada mais e mais na nossa fé e no nosso crescimento espiritual. É por isso que o apóstolo São Pedro, no capítulo 3, verso 18, na sua segunda carta, ele diz: crescei na graça e no que mais? No conhecimento de Cristo Jesus. Observem bem que quando João diz assim, vocês, 2:20, ele diz: vós tendes a unção do santo e vocês não precisam para ninguém lhes ensinar. E ele estava falando ali simplesmente que você já tinha agora recebido Cristo como Salvador e não precisava mais ninguém tocar nisso. Mas a Bíblia não proíbe você crescer na fé com orientação. Porque tem pessoas que elas querem desenvolver uma fé sem Bíblia, sem oração, sem um líder, sem instrução. E vocês observam que a Bíblia é contra isso, porque a Bíblia diz claramente que Áquila e Priscila orientaram quem? A Apolo. E também o Barnabé ajudou a quem? A Paulo. Então ninguém, é porque às vezes, eu já vi aí alguns comentários, pessoas dizendo assim: ninguém precisa de pastor, ninguém precisa de teólogo, eu já tenho. Não é assim. Se não fosse, Jesus não teria deixado liderança e não teria deixado a Bíblia para nos orientar. Você precisa sim. E uma prova clara é que a Bíblia diz que Filipe o eunuco, capítulo 8, ele ia dentro de um carro. E ele estava lendo o quê? O profeta Isaías. Quando ele lia o profeta Isaías, ele estava compreendendo o texto, porque ele diz assim: de quem o profeta está falando? Dele mesmo ou de outro? Ou seja, ele compreendeu a história, ele só não sabia interpretar. Porque tem gente que fala, não, ele não sabia de nada, ele sabia que ele era um homem inteligente, ele sabia ler, ele era um representante da rainha de Candace. Agora, aí o Espírito Santo diz: te aproxima do carro. Ele se aproxima e diz: o senhor está entendendo? Ele diz: como eu posso entender se alguém não me explica? Está lá em Atos 8. Então ele disse: se você quiser, subiu no carro, explicou a palavra, falando de Cristo. Ele creu e aí foi batizado em nome de Jesus Cristo. Então perceba que ninguém pode viver a vida cristã sem instrução, sem orientação. Agora, o que eu acho mais lindo aqui nessa história que nós vamos desenvolver é que aqui eu fico me perguntando por que Deus deixou uma passagem com 12 homens que na verdade eles demonstraram que não sabiam nada sobre o Espírito Santo. Aqui está uma prova de que você não pode ficar na beira da praia. Aqui está uma prova de que você não pode ficar sendo um crente sem se aprofundar nas coisas de Deus. Eu sempre gosto de citar Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai o quê? Brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Ou seja, a vida cristã, nós falamos aqui do rio de Ezequiel, ela tem que ser aprofundada, em especial no relacionamento com o Espírito Santo. E deixa eu te dizer uma coisa: a vida aprofundada com o Espírito Santo gera em você uma intimidade com Deus que não há lógica humana, não há ciência humana, não há compreensão humana, não há teologia humana que explique isso. Entenderam agora? Por que, pastor Zéu? Porque, vamos ver aí João 3:8, rapidinho, vamos lá. Por que, pastor Zéu? Vou explicar. Eu vou explicar agora. 3:8. Como é que diz? O vento assopra onde quer. Sim. E ouves a sua voz. Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Sim. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Assim é todo aquele que é nascido do... Ou seja, há na tua vida íntima com o Espírito Santo um relacionamento sobrenatural que só quem entende é você e Deus.
E observem que João, ele especifica a vida do crente no Espírito como uma vida misteriosa. Não sabe de onde vem? Assim é todo aquele que é nascido de onde? Do Espírito Santo. E por que eu estou dizendo? Vamos analisar o que é uma vida no Espírito. Quando você vai para 2 Coríntios capítulo 12, Paulo diz: conheço um homem, se no corpo não sei, se no Espírito não sei, se na carne não sei, foi arrebatado até o terceiro, e lá ele teve visões de Deus. Isso aqui está falando de uma vida de profundidade, o quê? Espiritual. E era isso que esses cristãos aqui não tinham, porque a vida no Espírito, vamos ver João 7, 37, 38, a vida no Espírito, ela produz um nível de espiritualidade que só você sente, sabe e que te alegra, que é só entre você e Deus. Vamos lá. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ou seja, ele está falando que seria uma vida em evolução, em crescimento, dentro do interior, uma vida cheia do Espírito Santo. Perceba que os discípulos disseram, o apóstolo São Paulo, ele começa analisando e ele vai observando o nível de fé desses crentes. Ele vai observando. Vocês viram aí que o pastor Wagner leu? Ele vai observando. Aí Paulo diz assim: vocês já receberam o Espírito Santo quando? Crestes. Aí é aqui que nós temos um grande problema. Olha aqui. Elabeter pistel santes. Essa expressão aqui, alguns, e pelo próprio texto, eles dizem que é um particípio auristo. E esse particípio aqui, na verdade, observem bem, a construção seria essa: recebestes crendo, ou então, recebestes quando crestes. Isso é um particípio auristo, já dizendo que a ação foi passada. Agora, o que acontece? Qual é o problema aqui? É que alguns perguntam: a gente recebe o Espírito Santo para crer, ou isso é impossível? Essa é a grande questão. João, aliás, Paulo está dizendo: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo. É por isso que alguns julgam que ele não era, na verdade, eles não eram cristãos. Porque alguns dizem que só pode crer quem recebe o Espírito Santo. E aí agora, ouçam bem, a palavra é pregada, e não há problema para nós nisso, porque a Bíblia diz que quando a palavra é pregada, ela gera fé. E quando ela gera fé, João 16, 8, quem é que convence? Ele primeiro convence você que você está errado, está em pecado, e quando ele convence você que você se arrepende, esse Espírito Santo passa a morar dentro de você. Ok? E aí a questão é, ele falou de algo simultâneo, porque se você tem, recebeste o Espírito Santo quando crestes, nós temos o particípio, que aí na verdade, se for um particípio presente, vai acontecer durante a ação do verbo principal. Recebeste o Espírito Santo, hagios, né? Hagios, elabete pistel santis. Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram, ou seja, você tem o verbo crer, e você tem aqui o crendo, e aí você tem o recebeste. Aí eles dizem que se está no particípio auristo, ela já é passada. Mas alguns gramáticos dizem que essa ação do particípio, em alguns momentos, ela pode acontecer simultaneamente. Essa é a questão da ideia que muitos estão passando. Agora, muitos gramáticos da gramática grega. Agora, a minha questão não é apenas essa. A minha questão é que Paulo ficou admirado deles estarem estagnados. Eita glória! Está filmando direito?
É agora que eu começo. Há muitos crentes que a gente se admira dele, que ele nunca evolui na vida espiritual. É sempre bebendo da cacimba, é sempre bebendo na mesmice. Ele não tem profundidade espiritual. Ele não evolui, ele não cresce, ele não desenvolve. É aí que entra o apóstolo São Paulo, como orientador, como mestre, homem de Deus, para dizer: não, vocês não podem ficar nesse nível. Rapaz, é linda a Bíblia. Vocês não podem ficar. Eu vou dizer, tu está filmando direito? Bota para cá. Um crente que diz que é salvo e que ele não tem a sua vida impactada pelo sobrenatural, ele nunca vê glória de Deus, ele não vê poder, ele não vê mistério, ele não escuta a voz de Deus, ele não é impactado quando ele lê a Bíblia. Esse crente não está na profundidade. Tu entendeu agora?